episódios de série teens com triângulos amorosos. Eu sou o Roberto e o vídeo de hoje é sobre Eu Nunca, série original da Netflix. Eu Nunca retornou recentemente e passou boa parte da sua segunda temporada explorando um pouco mais o relacionamento da Devi com Paxton e o Ben enquanto ela tomava decisões não muito inteligentes, como por exemplo, namorar os dois ao mesmo tempo, e é claro que a gente sabia que isso não ia funcionar. Mas não demora muito para que os dois garotos acabem retornando de um jeito ou de outro para a vida da Devi. E nesse vídeo eu faço uma análise dos personagens e da temporada. Afinal, a Devi deveria escolher o Ben ou o Paxton, ou acabar escolhendo nenhum dos dois? E aproveito para deixar aqui nos comentários se você é Team Paxton ou Team Ben ou Team Devi Go Solo. E começando pelo time Paxton, a relação dos dois é mais antagônica. Depois que ele descobre que a Devi estava traindo, Paxton decide ir embora da casa dela e acaba sendo atropelado por um carro, acabando assim perdendo as suas chances de entrar em uma faculdade por uma bolsa de natação. Isso acaba sendo um ponto de virada no desenvolvimento do personagem, porque ele percebe que precisa se controlar mais e levar o seu futuro acadêmico mais a sério. A princípio, ele acaba retomando o contato com a Devi quando ele obriga que ela faça os deveres para ele, mas depois, com a ajuda e os conselhos dela, ele acaba se destacando na escola e retomando o contato com a sua herança japonesa. O Paxton nessa temporada foi realmente um personagem que cresceu, mudou e deu um passo à frente. O relacionamento dos dois sempre teve altos e baixos, mas de alguma forma ele sempre esteve lá para apoiá-la ou salvá-la, como por exemplo na temporada passada, quando ele salvou do lobo e da piscina. E apesar dele querer manter um pouco do relacionamento em segredo, um pouco, claro, por conta do orgulho e do ego ferido dele, eu consigo entender um pouco as motivações dele aqui. A Devi realmente bagunçou o coração dele e ele conseguiu, de uma forma ou de outra, acabar superando isso de uma forma bem rápida, o que prova que ele é realmente apaixonado por ela. Na primeira temporada, o Paxton que a gente conhecia provavelmente nunca teria ido atrás dela e se permitido tanto evoluir e mudar como aconteceu aqui nessa temporada. Uma prova disso é que no primeiro episódio, quando a Devi faz a lista de prós e contras, um dos prós é que ela e o Paxton não têm nada em comum. Mas a mudança do Paxton só prova que as pessoas têm camadas e podem fazer coisas pelas quais a gente não espera. Eu confesso que eu tinha um chip muito grande na Devi com o Ben, principalmente por conta dos acontecimentos no final da primeira temporada, mas agora eu estou terrivelmente confusa porque eu estou amando a relação da Devi com o Paxton. Ela o desafia a querer ser algo melhor, que é alguma coisa que nenhum dos amigos dele consegue fazer, ao mesmo tempo que ela acredita nele e não acha que ele é burro. E vai ser muito interessante ver um pouco mais do relacionamento dos dois ao longo de uma próxima temporada, porque aqui a gente já percebeu que o Paxton se preocupa muito com o que as pessoas estão pensando dele. Será que o relacionamento dos dois vai ser mais fácil ou mais complicado, já que a Devi nunca namorou sério antes e o Paxton já tem experiência nesse quesito? Esse tem sido um sonho da Devi desde o primeiro episódio e agora ela finalmente tem o cara dos sonhos e o cara mais popular da escola. Claramente, minha aposta é que isso será muito mais complicado do que ela pode imaginar. Já para os fãs do time do Ben, ele foi um personagem que teve grande destaque e desenvolvimento na primeira temporada. Claramente, a gente tem que aceitar que essa não foi uma temporada para desenvolver o Ben com a Devi, e sim para desenvolver o relacionamento dela com o Paxton. Mas ainda assim, o Ben conseguiu grandes destaques em momentos importantes até aqui. Visivelmente, ela e o Ben têm uma conexão muito mais profunda. E mesmo no final da temporada, a gente ainda entende que o Ben tem muitos sentimentos ali escondidos pela Devi, mas se ele quiser conquistar o coração dela, ele vai ter que lutar muito numa próxima temporada. Um fator importante é que agora ele tá namorando a Anissa, então provavelmente ele também está bem confuso sobre os seus sentimentos. Eu acredito realmente que os sentimentos dele pela Anissa são verdadeiros, uma vez que eles são muito fofos juntos, eles têm uma boa química e além disso ele lutou muito para fazer com que ela continuasse na escola. Mas, querendo ou não, ele também tem sentimentos pela Devi que ele teve que reprimir, principalmente porque ele estava com muita raiva quando descobriu da relação dela também com o Paxton, e nesse momento ele viu ela literalmente correndo atrás do Paxton ao invés de tentar ficar ali e se explicar pra ele. E eu acredito também que o Ben tem essa sensação de que a Devi tá sempre escolhendo e correndo atrás do Paxton, até que ele descobre que na verdade não foi bem isso no final da temporada. Eu, como espectadora, senti que a Devi queria escolher o Ben em alguns momentos sim, como é confirmado no final da temporada, quando a Eleanor fala que nem sempre o Paxton foi a escolha dela. E isso a gente pode ver porque em vários momentos ela sempre dá um jeito de tentar correr e reconquistar o Ben. A relação dos dois sempre foi construída muito na base do amor e ódio. O Ben nem sempre foi muito bom com a Devi, em alguns momentos ele foi extremamente mau e desrespeitoso, o que me fazia odiar o personagem até metade da primeira temporada. Enquanto a segunda temporada foi claramente um desenvolvimento pro Paxton, a primeira apostou no desenvolvimento e no crescimento do personagem do Ben, o que claramente o tornou um dos meus personagens preferidos até aqui. O Ben e a Devi conseguem se entender de uma maneira que ninguém mais consegue,
E isso é mostrado na série com umas trocas de olhares entre os personagens, como se eles soubessem o que o outro está pensando. Nessa temporada, um ponto positivo é que o Ben consegue manter o seu desenvolvimento adquirido lá na primeira temporada e não volta a ser um nerd chato e escroto que ele era antes. A relação Ben e Dev foi criada justamente para aqueles amantes e apaixonados de comédias românticas ou romances de casais que se odeiam, mas no final descobrem que se amam. Confesso que eu já gostei de histórias assim quando eu tinha 12 anos, mas agora não faz mais nem um pouco de sentido, porque todo esse relacionamento é bem tóxico. Então eu gostei que nessa segunda parte isso foi deixado de lado e aqui a gente mantém o desenvolvimento do Ben e um personagem muito mais humanizado. Um dos pontos altos pra mim da relação Ben e Dave nessa segunda temporada foi quando ele percebe que ela tá chateada ao ter o convite do baile recusado pelo Paxton e mesmo assim, com o ego ferido, com o orgulho ali bem ferido, ele ainda vai atrás dela e diz algumas palavras bonitas, diz que ela merece alguém incrível, o que faz com que ela se valorize também e não aceite ser uma namorada escondida. E se isso acontecesse com o Ben da primeira temporada, claramente ele a ignoraria ou falaria alguma coisa de mal pra ela. Então, roteiristas, muito obrigada por deixar o meu Ben ser uma pessoa muito melhor. Já pra quem acha que a Dev deveria ficar sozinha, vocês também não estão errados. A Dev é muito determinada, embora muito confusa em diversas situações, mas claramente ela ainda não superou todos os traumas do passado e acha que ela precisa de alguém pra ficar com ela, pra ela ser feliz. Talvez a melhor opção pra ela seja ficar realmente sozinha, sem nenhum namorado, pra ela se concentrar em si mesma, nos amigos e na família, e não se envolver em um drama de relacionamento. É o famoso conselho, antes de entrar no relacionamento, você precisa ter amor próprio e estar bem consigo mesma. E claramente a Dev tá procurando nesses dois rapazes algo que ela pode encontrar em si mesma. Talvez depois de algumas sessões de terapia, um pouquinho de exame de autoconsciência, ela se aceite e entenda que não precisa de ninguém para ser feliz. A Dev é uma personagem cheia de erros e acertos, o que faz você amá-la e odiá-la ao mesmo tempo. E por mais que ela tenha feito grandes progressos, ela ainda não está evoluída totalmente, o que a torna uma personagem mais crível e mais humana. Um exemplo disso é que na primeira temporada ela tá fugindo da dor do luto e no final ela consegue enfrentar isso jogando as cinzas do pai no mar e aceitando que finalmente ela pode sentir a dor que ela tanto estava escondendo. Mas ainda assim, na segunda temporada, a gente percebe que a dor ainda tá lá, ela ainda sente tudo isso, simplesmente não acabou e finalizou, o que seria praticamente impossível, não seria real, não seria humano. E isso também acontece com os seus erros, ela erra muito, ela tem muitas atitudes irracionais, imaturas e egoístas, e na maioria das vezes ela vai aprender com os erros, mas muito provavelmente com certeza ela vai errar novamente, assim como qualquer pessoa normal. E essa é uma das coisas que eu mais admiro na série, como ela tem personagens reais. A gente não tem apenas a gênia da robótica, ou o nerd chato, ou o atleta gostoso, ou a garota nerd excluída. Todos os personagens da série são bagunçados de maneira que parecem verdadeiros. E é incrível que a série consegue levar isso de uma forma que quando eles cometem alguns erros, a gente acaba entendendo. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like. Um beijão e até a próxima!